Sabe aquelas coisas que você tem certeza que te fazem bem, mas que você sempre demora a iniciar? Pois bem, uma delas, para mim, foram as rotinas. Eu, melancólica que sou, gosto de rotinas, gosto de rituais, mas tenho uma certa dificuldade para começar. Eu sempre tento colocar tudo como muito perfeitinho para se fazer. E a partir disso, desse autoconhecimento, comecei a ter os insights perfeitos e o movimento para começar a fazer com mais leveza. E isso tem me tirado da estagnação, da falta de clareza e tem tornado os meus dias muito mais leves. Eu fiz um outro vídeo aqui onde eu contei a minha rotina matinal e como isso mudou literalmente a minha vida e os meus dias. O quanto eu comecei a fazer mais coisas com intencionalidade, não me cansando por fazer mais coisas, mas por fazer as coisas certas, que se encaixam no meu dia, que são boas para mim. E hoje eu vou te contar como a minha rotina noturna fez com que o meu dia fosse muito melhor. Tudo começou quando eu tive TAG, transtorno de ansiedade generalizado e burnout. Eu entendi que algumas coisas precisavam ser modificadas e uma delas era o meu sono. Naturalmente, quem tem ou passa por esses períodos já sente dificuldade para dormir. E eu, que já não era uma pessoa que dormia muito cedo, estava com sono quebrado. Com isso, eu tive que realmente olhar para esse lado da minha vida e pesquisando também vi o quanto seria positivo. Eu estava sendo aquela pessoa que ensinava as pessoas a fazerem higiene do sono, mas que não estava fazendo para mim. Esse momento foi crucial. É como se Deus tivesse dito: eu estou parando você aqui. Eu vou parar o seu corpo, eu vou parar o seu sono, para que você possa prestar mais atenção em você. E foi assim que começou. Eu tive que realmente colocar em prática. E aí, quais eram os erros que eu cometia? Eu queria continuar dormindo no mesmo horário e acordar mais cedo para ver se eu dormia mais cedo. Mas não era por aí. Por quê? Porque eu acordava até mais cedo, mas me sentia extremamente cansada. À tarde acabava cochilando, que não é um hábito normal para mim, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas como eu também não estava acostumada a acordar tão cedo, eu acabava dormindo à tarde. Era quase que incontrolável. Então eu cometi sim alguns erros no começo e é normal. Até que eu entendi que eu precisava sempre de mais constância do que de intensidade. Então eu fui retomando um pouquinho desses horários. Então, se eu queria dormir meia-noite, eu puxava para 11h30, já tá com tudo desligado. E conforme isso foi ficando mais fácil, eu puxava para 11. Conforme foi ficando mais fácil, 10h30. Só que se eu queria dormir às 10h30, eu precisava parar pelo menos 10 horas, entende? E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar no meu Google Agenda horário para sair do computador. Porque a TAG e o burnout vieram exatamente por isso. Enquanto eu não terminasse o meu trabalho, enquanto eu não terminasse aquilo que eram as minhas listas de tarefas, enquanto eu não desse check em todas as coisas, eu não sossegava. E aí isso adentrava muitas vezes meia-noite, 1h da manhã. Com isso, eu fiz primeiro esse retrocesso nos horários. Segundo, eu coloquei no meu Google Agenda como obrigatório 9 horas, 9h30, eu saí das telas, isso relacionado a todas as telas, computador, celular e a TV. A TV eu ainda fui um pouco mais resistente porque ela não ficava no meu quarto, isso já ajudava, e ela também fica mais distante dos olhos, porque os nossos olhos é onde ela recebe, né, a retina recebe essa claridade, essa luz azul, e com essa luz azul, né, essa luz mais branca que a gente tem, a nossa melatonina ela não consegue ser produzida da forma que deveria. Sabendo disso, eu comecei a cortar o que era de telas e deixei ali por último a televisão, já que a televisão não ficava no meu quarto e também não ficava muito próximo aos meus olhos, e aí eu iria conseguir ativar a melatonina.
A melatonina, ela é ativada por volta, começa a ser ativada umas 4 horas, 4h30, 5 horas, depende muito da estação que a gente está. Conforme o sol vai baixando, o nosso cortisol baixa também, a nossa melatonina ela é ativada. E ela é ativada por meio da retina, tá? Então, por isso que algumas vezes, algumas pessoas, mesmo tomando melatonina, não têm tantos bons resultados. Porque ela toma melatonina, mas não tem ao seu entorno hábitos que vão proporcionar que essa melatonina seja ativada da melhor forma possível. Então, eu percebi que eu precisava fazer daquilo ali um ritual. E eu gosto de rituais. Comecei a colocar no Google Agenda, ele me despertava aqui chega a notificação no meu celular de que eu deveria sair das telas. Comecei tomando um chá calmante. Às vezes eu tomava camomila, às vezes eu tomava mulungu, passiflora. Eu fui testando os mais diversos chás calmantes, né? E gostei muito do mulungu, gostei muito do passiflora, não gostei muito da camomila. Não porque não me acalmasse, mas porque era diurético. Ou seja, para mim, ele age como um diurético também. Então eu acabava acordando de madrugada para ir ao banheiro. Ou seja, não serviu. Por isso que é muito de pessoa para pessoa e é importante que você vá se conhecendo cada vez mais. Por isso também que na mentoria eu trabalho esse pilar, o autoconhecimento alimentar, para que você entenda que muitas vezes aquilo que é dito como saudável não vai ser de fato bom para você, para que você entenda quais são os seus sabotadores, como você melhorar, por que você precisa ou não fazer determinados hábitos. O autoconhecimento e o autoconhecimento alimentar, ele transforma a gente nesse nível de você entender que mesmo um chá de camomila, todo mundo dizendo que era bom, não era bom para mim. E aí eu comecei a fazer outras coisas. Conforme eu conseguia fazer um pouquinho mais, por exemplo, já consegui sair das telas às 9 horas, já consegui não ficar mais até meia-noite no computador, já consegui tomar o chá, assim eu ia avançando. Fui também moderando a minha quantidade de água após as 7 horas da noite. Por quê? Mesmo batendo a minha meta, como quem toma água sempre tem um pouco ali de sede, eu ficava sempre tomando água. E aí acabava mais uma vez quebrando esse ciclo do sono, acordando à noite para ir ao banheiro. Comecei a prestar mais atenção na quantidade de água que eu tomava após as 6, 7 horas da noite. Comecei a tomar, isso aí eu já fazia, mas com mais intenção. Como assim com mais intenção? Comecei a tomar banho relaxante. Apagava a luz, acendia uma vela, colocava um óleo essencial no box ali do banheiro, sabe? Fechava os olhos, deixava a água escorrer de fato, sentindo, estando presente. As pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado, a ansiedade em si, a pessoa já vive lá na frente. E eu vivia muito lá na frente, sempre correndo, sempre pensando, sempre tentando antecipar as coisas e eu precisava estar no presente. Então eu tomava esse banho relaxante, intencionando de que eu estava bem, de que eu estava segura, de que aquele era o meu momento de relaxar. Então eu vivia aquele momento. E logo depois eu ia fazer a minha skincare, também com presença, também com vontade, também com intenção, e isso também já me relaxava, porque havia ali uma pequena massagem facial, né? Então isso começou a modificar, inclusive, a minha vontade. Como assim a minha vontade? Porque muitas vezes a gente tá tão no automático que eu ficava essas horas todas, né, no computador. E ali, quando já dava determinado momento de eu sair, eu já ficava assim, eu acho que eu já vou sair do computador para começar o meu ritual. Começa a ser muito gostoso, muito prazeroso você vivenciar tudo isso. E eu comecei a realmente ter muito prazer em ter esse ritual noturno. Com isso, eu fui também entendendo que era importante eu desacelerar em outros aspectos. Comecei a fazer uma leitura, às vezes eu fazia essa leitura já ali por volta das 5 da tarde também. Então, foi muito importante para que hoje eu seja a pessoa que diz que ama acordar cedo, porque eu era a pessoa que odiava acordar cedo. Eu acordava por pura obrigação e não porque realmente eu sentia prazer. Apesar de ter os momentos que eu acordava cedo, eu sabia que aquilo ali modificava o meu dia e eram dias muito bons. Ou seja, Deus já me deixava sinais daquilo que eu precisava fazer, mas que eu ficava procrastinando e que eu achava muito
difícil. O que é que eu não faço mais à noite? Comer comida pesada, falando assim de forma popular, né? Procuro jantar até 8 horas da noite. Tenho falhado com isso, por sinal. As outras coisas eu até que consigo fazer, mas o jantar realmente eu tenho falhado, mas é importante porque a minha digestão ela é um pouco mais lenta, então eu preciso ter esse tempo para estar com essa digestão tranquila e poder me deitar e não sentir nada, né? E não acordar também no meio da noite. Você precisa entender que os hábitos, a rotina, a repetição é que faz a diferença. E entender também que a constância é muito melhor do que a intensidade. Quando eu parei de, eu preciso fazer tudo perfeito, eu preciso fazer todos os passos da minha rotina noturna para que seja maravilhoso, isso começou a acontecer. Então, se desapegar desse lado emocional também, se fixar no presente, fazer o pouco que você consegue com aquilo que você tem, faz toda a diferença. Então, esses são alguns dos meus hábitos noturnos, da minha rotina, que compõe a minha rotina noturna, que acabou modificando o meu dia completo, porque se eu durmo bem, se eu durmo mais cedo, eu consequentemente, naturalmente, consigo acordar mais cedo, concluir a minha rotina matinal e ir para o dia já com sensações muito boas de que eu sou capaz, de que eu posso ter domínio sobre algumas coisas e sobre a minha vontade em relação a algumas coisas. Entenda que a sua manhã começa no seu dia e o seu dia começa na noite anterior.